E aí, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Medeiros, seu professor de História. E você já deve ter ouvido por aí que o Brasil está numa crise de inflação. E a crise tem a ver com a Rússia e com o petróleo, porque o petróleo nosso, ele tem uma parte dele que é dólar, né? Então a gasolina está muito cara, você já ouviu isso, né? Agora você me pergunta, professor de História está falando sobre petróleo, o que tem a ver? Então eu vou contar um pouquinho dessa história. Porque eu não sei se você sabe, o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo. O que é isso, professor? Quer dizer que ele produz tudo aquilo que ele precisa. Tudo aquilo que o brasileiro vai precisar, o Brasil vai precisar de petróleo, derivados do petróleo, diesel, gasolina, né? Tudo isso a gente consegue tirar daqui, do nosso solo, do fundo do nosso mar, né? A gente consegue extrair isso daqui. Agora você que é um menino esperto, menina esperta, está se perguntando, mas professor, se a gente tem tudo isso, por que a gente tem que gastar, usar o dólar ali, o valor do dólar? O que tem a ver o dólar com o nosso petróleo? Porque percebam só, quando a gente descobriu o petróleo aqui no Brasil, o nosso petróleo era do tipo leve. Então o que a gente fazia? A gente importava petróleo leve, pegava um pouco do que a gente tinha aqui e refinava aqui. Refinar é o quê? Pegar o petrolão lá feio, horroroso, fazia ele virar uma gasolina, né? Então a gente tinha refinarias para o petróleo tipo leve. Vejam só, leve, né? A gente importava tipo leve ainda, né? Só que daí acontece que nos anos 70 ali, para meados do final dos anos 70, descobre-se então muito petróleo na bacia de Santos. E todo mundo faz, uhul, que maravilha, tamo feliz, tamo rico. Sim, só que de petróleo pesado. O que a gente faz então? A gente troca o nosso maquinário. Todo o maquinário agora é produzido para refinar petróleo do tipo pesado. Nossas refinarias se voltam para petróleo do tipo pesado. Beleza, estamos aí, né? Mas a gente ainda ficava com esse negócio, precisamos de petróleo de fora, porque a gente não é autossuficiente, aí acontece o pré-sal. Acontece o pré-sal, né? A gente acha um monte de petróleo, a gente começa a nadar em petróleo, um petróleo do tipo... Se você respondeu leve, você acertou. E nós não temos refinaria para este tipo de petróleo, para tornar esse tipo de petróleo um petróleo que vai se tornar gasolina, diesel, certo? Lembra que a gente mudou para petróleo pesado? Aí a gente achou agora, não tem mais para o leve. Olha que situação que a gente ficou. Então o que a gente faz? A gente exporta o leve, né? E importa derivados, né? Aí chega aqui, a gente mistura e refina, quando não, já usa ele pronto. Então a gente gasta a parte da reserva nossa que é de petróleo leve, que a gente não consegue refinar, né? Aí você pergunta pra mim, professor, por que eles não usam então na refinaria do petróleo pesado mesmo? Porque segundo um estudioso, seria o mesmo que pegar um vinho muito caro e fazer sagu com ele. Você vai desperdiçar, perder muito, né? E não compensa, né? Apesar de ter que importar em dólar, fazer isso não compensa. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, nós fomos nos ajeitando conforme a história foi acontecendo. Isso nunca é bom, né? Nossos governantes precisam pensar um pouco mais em planejamento, né? E não em plano de poder. A maioria deles pensa de 4 a 4 anos sucessor e assim a vida vai. E o Brasil fica se ajeitando conforme a música vai tocando, né? Fala em música tocando, parece que a gente está dançando todo o tempo, né? O brasileiro vive dançando. Mas percebam, história explica um monte de coisa. Explica até os nossos erros. Então, é isso. Por isso que a gente precisa colocar um pedacinho de dólar aí na nossa gasolina. Então, se você gostou disso aí, se inscreve, se curtiu essa ideia aí. Vamos falar sobre história, porque história é o que a gente é, né? Abraço, até a próxima.